Bom dia, que a paz de Cristo esteja com você e com toda a sua família. É o Cristo Mais, aqui com você na TV RBA. E hoje estamos na Semana Santa, é domingo de Ramos, por isso nós vamos conversar aqui com o cônego Ivan Conceição, que é pároco da paróquia Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, aqui em Belém, e ele vai nos falar sobre essa semana, como conviver, como participar, sobretudo, claro, na sua paróquia, para você vivenciar essa semana de preparação para a Páscoa. Bom dia, cônego Ivan. Bom dia, Padre Paulo. É sempre uma alegria poder voltar aqui, conversar com o senhor e falar de um tema tão especial que é o tema da Semana Santa, como viver, o que vai acontecer, é sempre uma alegria. Hoje começamos com o Domingo de Ramos. O que você fala sobre esse dia? Tem algo que é muito interessante e nós vivemos isso, é que o Domingo de Ramos tem, nós costumamos dizer, tem duas partes interessantes. A primeira é aquela parte de Jesus que entra em Jerusalém. Portanto, a celebração é dividida praticamente em duas partes. Nós temos aquele primeiro evangelho que Jesus entra em Jerusalém, hosana nas alturas, as procissões nas ruas. E depois a gente entra numa maneira mais contrita, porque já iniciamos o evangelho da paixão. E, inclusive, antes, há muito tempo atrás, o último domingo da Quaresma já se chamava o Domingo da Paixão. E o Domingo de Ramos inicia essa grande semana, ou como a igreja nos ensina, a Semana Maior. E aí nós já entramos neste clima de espiritualidade, de oração e, claro, de contrição, porque, afinal de contas, nós vamos celebrar o maior mistério da fé católica. Agora, Domingo de Ramos, assim, hosana ao filho de Davi, né? Os ramos de oliveira. O que simboliza esse ramo de oliveira? Tem um texto bonito, inclusive na Liturgia das Horas, que traz o significado um pouco mais profundo e espiritual do Ramos. Ele diz que agora, com o Domingo de Ramos que nós participamos, já não se tem mais aquela necessidade prática dos ramos, mas a ideia seria que nós mesmos nos lançássemos como para que Jesus passasse, então abriu o caminho. E nós lembramos muito, o ramo de oliveira quando nós celebramos, por exemplo, o batismo. Lembra que nós temos os óleos que ungia os reis, que aclamava os reis. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas com os ramos de oliveira, cantando, aclamando, afinal de contas, o povo estava com saudade de um grande rei. Por isso que durante todo o tempo do Advento, por exemplo, quando nós nos preparamos para o nascimento de Jesus, as pessoas lembram que ele é da descendência de Davi, porque o povo estava com saudade de um grande rei. E rei se saudava exatamente assim, Então nós temos essa dimensão bonita que até hoje nós costumamos fazer, arrancamos ramos, levamos ramos, preparamos agora, os ramos. Se Jesus celebrasse, digamos, aqui em Belém, seria açaizeiro, Seria Poderia açaizeiro, ser, seria né? açaizeiro, exatamente. Olha. Mas para dizer que, inclusive, isso faz muito sentido, Porque a ideia de Jesus entrar em Jerusalém é uma ideia não apenas uma ideia histórica, mas uma ideia teológica mesmo. Jerusalém é a cidade onde vai acontecer. Ele vive a cultura, provavelmente usaria as palhas de açaí, bem verdinha, Agora, aí temos a partir de amanhã, por exemplo, segunda-feira, terça, quarta, não há nada assim, digamos, como ocupar esses 3 dias. Então, é claro que hoje a igreja, pedagogicamente, fez alguns ajustes. Por exemplo, antes do Vaticano II, a Quinta-feira Santa não entrava no tríduo pascal. Então, e hoje nós temos a Quinta-feira Santa como dona. Vamos chegar lá, provavelmente. Vamos falar depois. Isso, mas para a gente entender. Então, alguns ajustes foram feitos. Por exemplo, nós temos Atualmente nós usamos, por exemplo, a quarta-feira o ofício das trevas, que é a oração dos salmos, que é uma oração bonita. A segunda-feira, em algumas paróquias, nós temos celebrações penitenciais, temos visita aos enfermos. Então, é uma semana que você tem essa possibilidade. Segunda, terça e quarta, as paróquias optam em fazer algumas celebrações específicas, como confissão, atendimento à confissão, atendimento aos doentes. E, claro, manter, por exemplo, a tradição da novena do Perpétuo Socorro, com a bênção da água, a bênção dos objetos, mas sempre o próprio evangelho,
a própria liturgia da missa nos leva a este momento, né, de espiritualidade da Semana Santa. Bom, agora vamos chegar aqui à Missa dos Santos Óleos. Vamos colocar o cartão aí, né, para que cada um possa acompanhar esse momento. Isso, a Missa dos Santos Óleos, que acontece aqui em Belém. Normalmente nas outras dioceses não é tanto na quinta-feira, mas aqui na Arquidiocese de Belém acontece na quinta-feira de manhã. Isso. Na verdade, por alguns motivos pastorais, algumas dioceses optam em celebrar, né, em outro dia, na quarta-feira, porque a quinta-feira já é um dia, por exemplo, nós temos as nossas dioceses aí das ilhas, né, que às vezes o deslocamento é muito grande, e a quinta-feira, sobretudo a Missa dos Santos Óleos, é aquela missa de todos os padres, não é isso? E até porque eu acredito que as dioceses, pode voltar, as dioceses, elas, do nosso regional, até porque a questão geográfica. Geográfica, né? exatamente. Então eles procuram um dia antes, bastante para poder cada padre voltar para a sua cidade, a sua paróquia. Mas e como nós temos aqui a Arquidiocese de Belém, a região metropolitana, né? Então sempre a quinta-feira esse encontro do clero. Isso. De alguns anos para cá, nós mudamos. Quando a Arquidiocese de Belém abrangia até Castanhal, lembra? Então, nós tínhamos celebração às 9 horas, para dar tempo dos padres chegarem. De uns anos para cá, nós começamos a celebrar às 8 da manhã. Então, o Cabildo Metropolitano, os cônegos rezam a liturgia das laudes, liturgia das horas, às 7 da manhã, e às 8 da manhã inicia aquela missa bonita, né? Que nós renovamos as promessas, nós estaremos lá para renovar essas promessas, que é o ponto, assim, juntamente com a grande bênção, o momento dos Santos Óleos ali, os óleos que nós usamos nas celebrações, a renovação das promessas sacerdotais é uma marca, quando os padres renovam perante o bispo, ali a promessa que fazem no dia de sua ordenação, lembrando Jesus Cristo, que é o sumo e eterno sacerdote. Agora, a missa da instituição da Eucaristia, que também é na quinta-feira, à noite, cada paróquia vai apresentar os óleos, né? Então aí a missa da instituição da Eucaristia. O que nós celebramos nesse dia? Então, e aí já faz parte do Tríduo Pascal. Do Tríduo Pascal, exatamente, né? Nós falávamos que nós chegaríamos na quinta-feira. Então, a quinta-feira é um dia especial, porque antes do Vaticano II só se usava a quinta-feira como o último dia da quaresma. Hoje, a quinta-feira, até a missa vespertina da instituição da Eucaristia, que nós chamamos a Missa da Ceia do Senhor, e que muitos conhecem como a Missa do Lava-Pés, exatamente por conta do que eu vou explicar agora. Então nós temos a quinta-feira, na primeira parte, com a Missa dos Santos Óleos, ainda a quaresma. É bom que se diga que a quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina com a missa da Ceia do Senhor. Então a missa já é o Tríduo Pascal, portanto antes da missa é quaresma, depois da missa já é o Tríduo Pascal. E nós temos 3 aspectos principais que nós celebramos na quinta-feira, que é a instituição da Eucaristia, por isso que nós chamamos a missa in cena Domini, a missa da Ceia do Senhor. Depois temos o mandato da caridade com o lava-pés, Jesus que antecipa o grande gesto da cruz com a humildade de lavar os pés dos discípulos. E claro, também a instituição do sacerdócio, por isso que na quinta-feira santa é também o dia do padre, o dia da instituição da Eucaristia, mandato do amor e instituição do sacerdócio. Aí depois tem a adoração, né? Isso, Adoração. Exatamente. No Tríduo Pascal nós temos algo muito bonito e profundo. É bom que se diga. É claro que hoje a gente divide, celebramos mais na igreja mais antiga, sabe que a Semana Santa começou a ser organizada desde o século IV, então as celebrações eram muito longas, né? Celebrações muito longas. E hoje a gente divide, claro, ninguém vai passar 2, 3 dias em oração sem voltar para casa, logicamente. Mas então nós temos essa ideia de que a missa é da Ceia do Senhor, nós inclusive fazemos a Santíssima Trindade e só vamos fazer Santíssima Trindade de novo só na bênção da Vigília Pascal. É como se fosse uma grande celebração. Então nós temos aí, nesta quinta-feira, essa dimissão. Terminou a missa, não tem a bênção final, se canta as 2 últimas estrofes do tão sublime sacramento, as reservas são conduzidas para um lugar específico e ali nós ficamos, desde que não passe da meia-noite, naquela hora santa, em oração, porque a igreja já entra em profunda espiritualidade do Tríduo Pascal. Muito bem, então
Vamos acompanhar na sua paróquia, com muito fervor, com muita dedicação, todos esses momentos desse tríduo pascal. Mas nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. A nova Rua da Marinha já é realidade e passa a transformar a mobilidade urbana na Grande Belém. A obra entregue pelo governo do estado cria um novo eixo de tráfego e beneficia cerca de 200 mil pessoas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Chicão, acompanhou a entrega e destaca este legado da COP para a população. É importante que a gente possa ressaltar que o dinheiro que veio para a nossa capital, para investir na COP, também teve reflexo no interior. Porque muita coisa que poderia ser investida em Belém foi investida em outros municípios. Né? O dinheiro que o Estado gastaria dos recursos do cofre do Estado na nossa capital, ele investia em outros lugares. A nova via já impacta diretamente o dia a dia dos paraenses. Possui equipamentos que permitem acessar espaços internos e externos de condomínios, residências e locais limitados a pessoas autorizadas. Você pode gerenciar, liberar e acessar esses espaços remotamente. A vida fica dinâmica, segura com controle de acesso. Entrar e sair da garagem sem buzinar, visitar alguém sem esperar fora do prédio. Viajar sem se preocupar. Mesmo à distância, você acompanha tudo pelo app. Já enviei o convite. Pode entrar em casa e acessar a garagem. Controle de acesso criativo é com a Máxima. Faça seu projeto e mude sua vida para melhor. Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, com tratamento totalmente humanizado e os melhores profissionais. Atende toda a região metropolitana de Belém. Fica na Cidade Nova 5, no município de Ananindeua. Travessa WE 31. Telefone para contato 993 87 8820. A Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas.
Estamos vivendo a Semana Santa. É a semana que conclui todo esse tempo quaresmal que a gente viveu, que a gente passou, todas as experiências maravilhosas e, com certeza, a campanha da fraternidade. E é lógico, a campanha da fraternidade é um tema que nós vamos degustar aí o ano todo, né? Sobre a moradia, certo? Mas vamos voltar aqui agora à Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira é o momento de chorar. Nós temos uma grande tradição, inclusive o tempo passa, eu dizia ontem, né? A Sexta-feira Santa, nela mesma, já tem um sentimento um pouco diferente, né? Eu tenho essa impressão que o dia já amanhece um pouquinho diferente, né? Eu trocaria o verbo chorar, né, pelo verbo rezar, né, orar. Eu entendo que a Sexta-feira Santa é aquele preço Jesus pagou. E hoje nós participamos com as nossas orações. A igreja nos ensina que é o único dia que não tem missa, é um dia curioso, né, para quem aí já conhece. Inclusive tem aquela tradição aqui em Belém das sete igrejas. Das 7 igrejas, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade, Padre Paulo, de no ano de 2009 fazer a pregação do Sermão do Encontro, e ali na Igreja das Mercês, eu percebia as pessoas passando, inclusive pessoas de outros credos, de outras religiões, né? E ali é interessante porque a confluência ali de uma espiritualidade, claro, acima de tudo religiosa e espiritual, mas também cultural. E esses sermões das 7 palavras, que esse ano vai ser o nosso arcebispo, Dom Júlio, né? Dom Júlio, que Isso. vai lá da Capela de Santo Antônio, né? Às 3 horas da tarde. Isso, às 3 horas. Na verdade, começa ao meio-dia, né? Meio-dia, né? Ao meio-dia. São 3 horas. E terão outros sermões. Isso, Alguns anos atrás já se tornou uma tradição o Sermão do Encontro, geralmente era às 9, 10 da manhã, que é aquela procissão onde o Senhor dos Passos, né, sai da Basílica de Nazaré e Nossa Senhora das Dores da Igreja de São João. Então eles se encontram ali nas Mercês, né? Sai uma às 7, outra às 8, para chegarem ali nas Mercês por volta das 9h30, 10 horas. E ali tem o primeiro sermão da sexta-feira, que é o Sermão do Encontro, onde Jesus, com a sua divindade, encontra Maria com a sua humanidade. Nós estamos ali. Depois, ao meio-dia, no Colégio Santo Antônio, o tradicionalismo, o Sermão das 7 Palavras, né? Que tantos de nossos sacerdotes apregaram. Como o senhor bem disse, este ano vai nos brindar o nosso arcebispo, que inaugura aí as suas grandes pregações Sexta-feira Santa. E de uns tempos para cá, já no final da tarde ali na Catedral, temos o outro, que é o Sermão do Descendimento da Cruz, que este ano será pregado o Sermão das 7 Palavras, quem prega Dom Júlio, o Sermão do Encontro, Padre Gabriel Paz, que é pároco da paróquia de Santa Teresinha da Amazônia. E na Catedral, o Monsenhor Agostinho Cruz faz a pregação, o último sermão da sexta-feira, que é o Sermão do Descendimento da Cruz. Então, assim encerra, eu diria, esse dia tão importante, onde nós não celebramos o sacramento, mas vivemos o evento, que é a crucificação de Nosso Senhor. E a única adoração da Santa Cruz. Exatamente. A única imagem que a igreja oficializa como adoração. Exatamente. A Sexta-feira Santa tem essa dimensão bonita, essas partes da celebração nossa que celebramos, né? Então, nós temos a liturgia da palavra, aquele momento bonito, belo, que as orações universais, lembra? Nós temos as 10 preces, né? Depois que nós rezamos, depois a liturgia da adoração da cruz, e aí o senhor bem disse, é o único dia que nós adoramos, né? Do ponto de vista objetivo, liturgicamente falando, a cruz. Depois nós temos aquela última parte, que é o rito de comunhão, embora não tenhamos a consagração, é bom que se lembre, em todas as paróquias nós não temos ali o ofertório dos dons, mas nós temos aquela coleta bonita que nós enviamos para os lugares santos, que vai para as obras do Papa Leão, e aí ele destina para os lugares santos, né, que nós chamamos. Então a Sexta-feira Santa tem essas dimensões bonitas de adoração e, claro, algumas paróquias, como é o caso, por exemplo, do Santuário de Fátima e tantas outras, encerra com a procissão do Senhor Morto, que é aquele momento bonito também. Agora vamos falar sobre a Vigília Pascal, que é no sábado, né? O que a paróquia de Fátima está preparando, como todas as outras preparam.
Isso. Então, nós temos, me permita voltar um pouco no sábado, porque tem um aspecto que, embora não seja tão abordado, mas é importante do ponto de vista espiritual. Então, veja, assim como eu disse que a partir das 18 horas da quinta-feira começa a Vigília Pascal, é bom que se entenda, né? Por que é um tríduo? Lembra de 3, mas começa naquele e termina no domingo, né? Lembre que a hora judaica começa no dia anterior. Então, 18 horas da quinta-feira começa o tríduo pascal, 18 horas da sexta-feira, portanto, no mesmo dia que Jesus lava os pés dos discípulos, institui a Eucaristia, ele morre, porque às 18 horas da sexta-feira, primeiro dia, 18 horas do sábado, segundo dia, e 18 horas do domingo, terceiro dia. Então, o sábado de manhã tem uma dimensão bonita, né? O rei está dormindo. A Santa Igreja fala disso, né? O magistério da Igreja, a tradição da Igreja, os santos padres lembram que tem uma pintura muito bonita, Padre Paulo, onde no sábado santo, inclusive está na liturgia das horas, Jesus desce, né, à mansão dos mortos e procura o primeiro homem, Adão, e traz ele pelo pulso, a pintura bonita, lembrando, o pulso na cultura judaica também lembra a vida. Então Jesus que mergulha, como nós rezamos no credo, né, na mansão dos mortos e arranca das trevas o primeiro homem Adão. Então, o sábado de manhã tem essa dimensão do silêncio, o rei está dormindo, para que a partir das 18 horas, nas mais diversas paróquias, nós celebremos a Vigília Pascal, que tem como ponto fundamental, inclusive começa com a celebração da luz, né, o Círio Pascal, aquela vela grande que você provavelmente vai se admirar na sua paróquia, bem ornamentada, e a liturgia batismal. São duas liturgias, como depois as nossas liturgias, por exemplo, geralmente nós temos a liturgia eucarística, mas nesse dia nós temos esses dois aspectos bonitos, a liturgia da luz com a bênção do fogo novo e a do batismo. Muito bem, então no sábado nós temos aí esse momento de renovação, né, da fé, da caminhada, para poder então celebrar no domingo a ressurreição do Senhor, né? Isso, é o ponto principal, né? Nós costumamos dizer, as nossas paróquias se reúnem, celebram as Santas Missas, os grandes santos dizem que o domingo é a Páscoa semanal. E no domingo de Páscoa, toda a igreja se debruça no grande mistério da paixão, morte e ressurreição, que é o ponto central da nossa fé. Muito bem, então nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. A nova Rua da Marinha já é realidade e passa a transformar a mobilidade urbana na Grande Belém. A obra entregue pelo governo do estado cria um novo eixo de tráfego e beneficia cerca de 200 mil pessoas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Chicão, acompanhou a entrega e destaca este legado da COP para a população. É importante que a gente possa ressaltar que o dinheiro que veio para a nossa capital, para investir na COP, também teve reflexo no interior, porque muita coisa que poderia ser investida em Belém foi investida em outros municípios, né? O dinheiro que o Estado gastaria dos recursos do cofre do Estado na nossa capital, ele investia em outros lugares. A nova via já impacta diretamente o dia a dia dos paraenses. Possui equipamentos que permitem acessar espaços internos e externos de condomínios, residências e locais limitados a pessoas autorizadas. Você pode gerenciar, liberar e acessar esses espaços remotamente. A vida fica dinâmica, segura com controle de acesso. Entrar e sair da garagem sem buzinar, visitar alguém sem esperar fora do prédio.
viajar sem se preocupar. Mesmo à distância, você acompanha tudo pelo app. Já enviei o convite, pode entrar em casa e acessar a garagem. Controle de acesso criativo é com a Máxima. Faça seu projeto e mude sua vida para melhor. Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, com tratamento totalmente humanizado e os melhores profissionais. Atende toda a região metropolitana de Belém. Fica na Cidade Nova 5, no município de Ananindeua. Travessa WE 31. Telefone para contato 993 87 8820. A Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. Muito bem, Cônigo Ivan, estamos aqui já concluindo o nosso encontro desse domingo. Queremos agradecer e vou solicitar você dar uma mensagem agora para o nosso telespectador acompanhar aqui. Uma boa Semana Santa para todos. Muito bem. Eu agradeço muito, Padre Paulo, o convite. É sempre uma alegria poder falar daquilo que a gente vive. E você que está aí nos assistindo, se prepare bem. A Semana Santa é um tempo diferente. Eu queria que você se sentisse muito alcançado com essa bênção. Eu acho que a gente pode dar uma bênção, né? Para encerrar esse momento de uma semana de verdade santa, uma semana cheia de alegria, de paz e, claro, na sua família, uma semana abençoada. Não deixe de procurar a sua paróquia, não deixe de fazer as suas orações, afinal de contas, é a semana mais importante do ano. Agora eu vou pedir para você dar uma bênção especial. Muito bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa. Então, queremos agradecer aqui a presença do Cônigo Ivan e desejando a vocês uma Semana Santa abençoada. Estaremos aqui, com certeza, no próximo domingo para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Então, procure a sua paróquia, procure a sua comunidade. Não deixe de participar desse momento tão especial, ok? Fique com Deus, um abraço. Uma ótima semana para todos. Tchau, tchau.